Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma outra demência neurodegenerativa chamada demência por corpus de Levy. Ela é a segunda mais frequente, acomete mais homens do que mulheres e geralmente os pacientes já têm mais de 70 anos quando apresentam essa demência. Diferente da doença de Alzheimer, no início do quadro da demência por corpus de Levy, a memória está preservada. Mais para frente, a memória é acometida. E quando acometida, geralmente esse acometimento é mais rápido, ou seja, a perda de memória é ainda mais rápida do que na doença de Alzheimer. Mas quando começa o quadro da demência por corpus de Levy, o que se nota são as quedas devido ao parkinsonismo. O paciente começa a apresentar tremores, bradicinesia, ou seja, movimentos lentos, rigidez, e com isso ele começa a ter dificuldades motoras. Junto disso, aparecem alucinações, geralmente visuais, muito vívidas. Isso perturba demais o paciente. Outra característica importante da demência por corpus de Levy é a flutuação. Ao longo do dia, o paciente se apresenta confuso e lúcido, uma flutuação marcante. Transtornos do sono REM também fazem parte dessa demência. O paciente fica muito inquieto à noite, algumas vezes acorda com sonhos vívidos, com pesadelos. Isso pode gerar bastante transtorno para o paciente e para o cônjuge. Uma outra característica importante da demência por corpus de Levy são as oscilações de pressão por desautonomia. O paciente vai de uma pressão alta para uma pressão muito baixa. Muitas vezes a prescrição de antihipertensivos, quando já existia previamente, precisa ser revisada. Então, isso também faz parte deste quadro demencial. Certo? É uma demência degenerativa, portanto não tem cura. Mas, por outro lado, há muito que se pode fazer para ajudar o paciente que tem esse tipo de demência. Portanto, procure um médico, pois, em primeiro lugar, o médico vai poder te auxiliar a compreender melhor a natureza da doença e vai poder medicar tanto os sintomas cognitivos, de confusão, de perda de memória, como os sintomas neurocomportamentais e físicos, que acontecem nessa doença. Tanto o parkinsonismo pode ser medicado, ansiedade e depressão, que muitas vezes acomete o paciente, também tem tratamento. Os transtornos do sono REM podem ser medicados. As desautonomias podem ser abordadas tanto com medidas não farmacológicas quanto com medidas farmacológicas. Ou seja, é um quadro difícil, que requer realmente muito apoio familiar, mas que precisa também de auxílio médico e dos medicamentos mais apropriados. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui abaixo os seus comentários e suas dúvidas, que aos poucos eu vou ajudando na medida do possível aqui com esses vídeos. Obrigada!